Então, demos início ao nosso culto, começando por louvar o Senhor nosso Deus com uma declaração. Vamos louvá-lo com uma declaração. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, sempre fiéis ao Cristo Jesus. 444 do nosso Salmos e Hinos. O nosso músico desapareceu. A única coisa boa é que sabemos que ele não foi arrebatado. Era péssimo. Era péssimo, Emanuel, desculpa lá. Para ele não. Para ele. Se ele fosse e nós estivéssemos aqui, era muito mal. Muito mal. Mas acho que ele já vem a caminho. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu pendão, ó Jesus Salvador. E vamos cantar a primeira, segunda e quarta estrofe. 444. Bom, vamos cantar sem ou não? Eu vou buscar o professor do lado. Hã? Não, gente importante entra pela porta da frente, está bem? Não, gente importante que vem aí, que vem aí. Oh, abençoada, nem com 6 pernas? Vamos embora, que estamos atrasados. E por isso, agora, achou isto aqui tudo? Bora. Bora, vamos embora. Quer que eu puxe? Até logo. Quer que eu puxe? Para isso, vamos lá. Isto é uma igreja polivalente. Gente com 6 pernas, gente que vem de carro. Isto... É, João? Pá, aí tem assim um bom sítio para pôr as pernas todas. Eu quero saber quando me virem a mim a andar de 6 pernas, o que é que vocês vão dizer? Força! Já fiquei em pé para cantar? Já não tem. É para cantar já? É já de seguida. Então vamos embora. Sim, aqui é a gente abençoada. Vamos ficar em pé então, irmãos. Dando graças a Deus. É bom, Tiago, é bom. Eu gosto. Se alguém não gostar, diz que eu gostei. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos. As boas vozes que conhecem bem, vão lá, ajudem lá. Porque eu ainda há bocado tive quase a ousadia de cantar a solo. Por isso é que não estava cá ninguém. Salvador.
vamos começar o nosso culto com esta grande declaração, sempre fiéis, e o melhor desta declaração é que seremos e desejamos ser fiéis ao nosso Mestre, e para isso precisamos que Ele nos dirija e ficarmos sujeitos à sua vontade. Vamos ter uma palavra de oração e entregar o culto, este culto que Deus tem preparado para nós, para a nossa bênção também e para a glória do seu nome. Vamos ter esta palavra de oração e entregar este culto então nas mãos do nosso Deus. Eu ia pedir à Lloyd, por favor, e também ao Joel, para nos guiarem os dois numa palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos dar-te graças, Senhor, por podermos estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que aqui se encontra. Obrigado, Deus. Obrigada porque mesmo alguns com dificuldades, com problemas, Senhor, aqui se encontram, tu abençoas a cada um, os melhores, e certas por teu Espírito possam vir a caminho para te ouvir a tua palavra. Abençoa cada um. Abençoa, Senhor, aos jovens, abençoa a cada um que aqui está, Senhor, que possamos ter os corações abertos para ouvir a tua palavra e possamos, Senhor, de facto, executar a tua vontade em cada dia e que tu sejas com cada um, Senhor, e com cada lugar de tudo que nesta hora se está visitando aqui, Senhor. Abençoa a todos e que haja salvação, Senhor. Amém, Jesus. Ainda neste dia, Senhor. Continua a abençoar todos aqueles que na semana passada, Senhor, se integraram a ti, Pai. Amém. Toques em cada coração daqueles que pedem. Toma nas tuas mãos, Senhor. Que de facto sejam muitos, mas os evangelhos não pertencem, Senhor. E que tu sejas e que eles recebam a tua bênção e a tua graça. Sejas muito bem. Nós agradecemos tudo e pedimos e que abençoemos a tua palavra agora nesta hora, Senhor. E cada um tenha um coração aberto para compreender a palavra. Amém. Pedimos e agradecemos no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nosso Deus, obrigado por podermos estar na tua casa. Obrigado, Pai. E estando na tua casa, Senhor, e tu conhecendo o nosso coração, o nosso momento, o nosso entendimento, pedimos que a tua palavra venha a falar a cada um. Amém, Jesus. Que possas ser com toda a mensagem. Guia-nos, Pai E Santo. também com tudo aquilo que irá ser feito aqui neste lugar. Glorifica o teu nome, Que nosso nós Senhor. possamos sentir a presença do Espírito Santo. Amém, Senhor, Senhor. e sermos abençoados, também sermos uma bênção para os outros. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos teres trazido e rogamos tua bênção por aqueles que não podem estar, conhecendo os motivos, Senhor, tu possas ser com cada um deles, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No nome de Jesus. Amém. Fazem favor de sentar, irmãos. Bom é estar na casa do Senhor, bom é louvar ao Senhor, bom é poder olhar para todos vocês e é bom podermos ter comunhão uns com os outros. Eu convidava os meus amados a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, para ler um texto que eu quase dizia improvável, mas Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. E vamos ler os 5 primeiros versos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Temos aqui uma boa coleção de nomes, sendo que muitos deles, cada um é pior que o outro, sendo que muitos deles são difíceis até de ler, sendo que alguns deles nós pouco sabemos,
Mas hoje iremos falar sobre uma destas personagens que aqui está. Mas já lá vamos. Mas há uma delas aqui que tem muita importância na genealogia de Jesus, depois iremos ver porquê, mas também não é não senhor. Então iremos também dar agora a oportunidade aos jovens de trazerem o seu louvor, o louvor ao Senhor, para que todos nós louvemos o nosso Deus. E é um propósito também que nós temos de louvar a Deus quando estamos juntos. Não sei se há alguns anúncios especiais. Joel, há alguma coisa em especial? Sim. Sim. Na última Assembleia, os irmãos ouviram falar do projeto Crescer Comigo. Lembram-se disso? E houve irmãos que se comprometeram a dar um X por cada criança. Nós precisamos de dar a resposta às jovens que nos contactaram. Portanto, nós vamos ter o João Miguel e o Diogo a trabalhar com 2 crianças nas escolas deles. E nós, na altura, comprometemos em Assembleia podermos dar um X por cada criança. Os irmãos estão lembrados daqueles que se ofereceram dar um X por criança, que irá totalizar os 60 euros. Por favor, podem falar ou comigo ou com o Paulo Frederico, de preferência o Paulo Frederico, ele é aquele tesoureiro, e ver qual a forma mais acertada de chegarmos ao fim do mês e nos comprometermos com essas crianças, está bem? Depois poderão falar com o Paulo Frederico. A forma mais acertada é mesmo ninguém se esquecer. Está bem? Não faço ideia quem foi, mas ok, vamos tentar lembrar disso. O Mino também tem alguma coisa para nos dizer? Sim. Isto é o que é. Muito boa tarde a todos. No sábado que vem, nós vamos ter aqui no nosso lar, mesmo aqui ao lado, um evento que chamamos Primavera em Flor, que é um chá de angariação de fundos para o nosso lar. Nós precisamos de reparar a carrinha adaptada, que é a carrinha grande, precisamos de pintar e lubrificar o elevador, que é a plataforma que leva os nossos idosos do chão até à parte de cima da carrinha, e estamos a pensar fazer neste próximo sábado que vem já esse lanche, digamos. A entrada são 3 girassóis, quer dizer, são 3 euros, onde tem direito a um chá, uma fatia de bolo e uma taça de arroz doce. Gostávamos que todos os irmãos que pudessem estar presentes, que estivessem e que pudessem trazer amigos, conhecidos e outras pessoas. Temos lugar para todos. O contacto é que ou podem me dizer a mim, hoje, se quiserem, ou então a Cláudia, que é a nossa vale tudo e relações públicas, Cláudia Silva, tem o contacto. Eu já pus, no quadro ali da entrada, já fixei esta informação e vou deixar mais uns quantos folhetos aqui junto à mesa para quem quiser levar, para poder falar a outras pessoas, inclusive. Portanto, são todos muito bem-vindos. É no próximo sábado. Se puderem, era uma boa ajuda poderem estar presentes. Nós temos uma grande... isto não vai ser nada de especial, a não ser um chá, porque as condições não nos permitem, também está na parte de fora do terraço. Seja como for, nós vamos ter uma grande ajuda dos jovens da nossa igreja, que através da Catarina e de nós, LAR, estamos a coordenar. A Catarina depois fala com os restantes jovens, penso que já tem isso tudo muito bem alinhavado, porque ela e a Cláudia são quem se coordenam para depois fazer o resto. Portanto, mais uma vez os nossos jovens estão connosco, e isso é muito bom, já há uns tempos para cá que estão connosco nestas atividades. Claro que eles têm outras e nós não os queremos roubar às outras atividades, mas é bom e vamos começar a mexer. Se calhar no mês que vem vamos fazer, se não fizermos um chá, vamos fazer outra coisa qualquer. O objetivo desta angariação de fundos é importante para mandarmos arranjar a carrinha nesta altura do verão, mais ou menos, antes de chegar ao outono. Por isso, tudo o que for, até mesmo ideias vossas
que nos possam transmitir tudo o que for para este objetivo é muito bem-vindo. Portanto, temos aqui alguns representantes do nosso lado. O João, que está muito atento, é para eles e para todos os outros que lá estão dentro. Obrigado. Acho que podes arranjar assim em cartolina umas rodas, uns parafusos, umas coisas e começar a vender a cada um. Boa ideia. Ora, compras 3 parafusos, pronto, compras mais uma roda, ou então um balde de tinta, que aquilo é para pintar, mas tem que ser uma tinta certinha, está bem? Só para dizer, antes de dar a oportunidade aos jovens, já temos ali a vitamina E, já está um pouquinho atrasada, pois, mas está ali a revista deste trimestre, custa 1,10€, as outras que nós temos tido têm sido patrocinadas, têm sido apoiadas, estas não tiveram a contracapa cá atrás patrocinada, por isso estas, quem quiser, se quiserem pagar, custa 1,10€, se não quiserem e fizer falta, podem levar também, mas se quiserem e puderem, então esse 1,10€ não é com o Paulo, é mesmo comigo, está bem? Senão ele fica mais... Então, irmãos, bom é louvar ao Senhor, verdade? Amém. Verdade. Então, vamos lá. Aqui para o cantinho. Boa tarde, irmãos. Ainda antes de começarmos o nosso tempo de louvor, só relembrar outra vez que dia 5 de maio teremos então aqui o torneio de futsal aqui no bairro. Graças a Deus tivemos uma empresa que organiza, a maior empresa em Portugal de organização de eventos de futebol amador. Será a nossa grande parceira e irá oferecer todo o material, toda a logística do evento e ainda a arbitragem. Portanto, não haverá grandes custos associados ao evento. Nós teremos esse parceiro. As equipas do bairro já estão formadas com comerciantes, polícia, portanto, diversas pessoas do bairro irão participar. E só dizer aos irmãos então que o evento será dia 5 de maio, no ringue principal aqui do bairro, à entrada logo do bairro, e será das 10 às 7 da tarde. Para a semana eu já trarei mais alguns detalhes de como é que nos vamos organizar, porque a ideia é termos um grupo que estará a participar no torneio, termos outro grupo para distribuir literatura e ainda temos outro grupo para ajudar na logística do evento. Portanto, desde já oremos, continuemos a orar para este evento e marquemos nas nossas agendas para podermos estar presentes. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias, a lermos alguns versículos. Salmos 136, que diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Amém? Então isso vamos fazer, vamos louvar ao nosso Senhor e vamos dizer, e vamos convidar-nos uns aos outros e dizer: vem, é tempo para louvar, é tempo para adorar. Vem tal como estás, bem ou mal, mais feliz, menos feliz, com mais esperança ou com menos esperança, mas vem adorar ao nosso Deus. Amém. Amém? Trabalhar com nós.
pé. Quem pode dizer, eu sei que salvo estou? Amém. Amém. E ainda ontem nós na reunião de jovens refletíamos sobre aquela parábola do fariseu e do publicano, né? E o fariseu achava que era por cumprir as suas obrigações religiosas, era por fazer as coisinhas todas muito bem, que ele é que estava bem perante Deus, né? Que ele estava justificado perante Deus. E depois vimos o publicano, né? Que é visto como pecador, como traidor, que ele nem olhava, nem tinha coragem para levantar os seus olhos e que pedia perdão perante Deus. E muitas vezes na nossa vida cristã nós somos assim, né? Nós achamos que é por fazermos as coisinhas bem, que é por estarmos na igreja, que é por cumprirmos as obrigações que nós somos justificados perante Cristo. Mas é totalmente ao contrário. É por causa daquilo que Cristo fez em nós que nós podemos ser justificados. E porque nós temos e acreditamos naquilo que Cristo fez por nós, então nós temos necessidade, nós temos prazer em estar na casa de Deus, em fazer aquilo que é bom para Deus. Então quando nós vimos a casa do Senhor, nós não podemos vir com tristeza, nós temos que vir com alegria, independentemente daquilo que é o nosso pecado, porque nós pecamos diariamente. E quem disser o contrário está a mentir. Independentemente da forma como nós nos sentimos. Independentemente de nós acharmos que podemos estar a falhar perante Deus muitas vezes na nossa vida. E falhamos. Mas que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós sabemos que isso não depende da nossa capacidade. Isso não depende do nosso mérito, mas depende apenas e exclusivamente dos méritos infinitos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então temos que cantar com alegria. Então temos que estar alegres na casa de Deus. Eu sei que salvo estou. Amém. Aleluia. Aleluia.
Sabemos que a nossa salvação não depende de nós, né? Porque nós, por nós mesmos, não éramos capazes de não errar, de não falhar para Deus. Vamos sentar, irmãos, vamos cantar o último corinho. Fala sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Esta música começa com a frase: quero estar escondido em ti. Isto leva-me a pensar duas coisas, que é: na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, seja em casa, seja com a família, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja onde for. Primeiro ponto: onde é que eu quero estar? Ou melhor, onde é que Deus quer que eu esteja? Segundo, escondido em ti. Escondido no sentido em que confiamos nele, em que queremos estar nas suas mãos. Mas não escondidos no sentido em que, ok, eu vou ficar aqui com medo daquilo que possa acontecer. Não. Eu quero estar onde tu, Senhor, queres que eu esteja. Confiante em ti, seguro na tua forte mão. Mas firme. Mas com esperança. Porque eu sei que tu és o meu Deus. Porque eu sei que no meio da tribulação, que no meio da tempestade, que no meio da dificuldade, tu me vais segurar. E eu não terei medo de dizer que tu és o meu Deus. E eu não terei medo de estar ali, ou ali, ou ali, porque é ali que tu queres que eu esteja. E ali eu estarei para que o teu nome seja honrado e glorificado. Onde é que nós queremos estar? E ora, à medida que vais ouvir esta música, esta letra, fala com Deus. Pergunta a Deus mesmo: onde é que tu queres que eu esteja, ó Pai?
vida. Do momento em que tu disseste: Senhor, eu não consigo mais, eu não sei o que é de fazer, eu bati no fundo, eu não tenho emprego, eu estou com este problema, estou a passar por problemas com a minha namorada, com a minha esposa, os meus filhos. Lembra-te, porque certamente tu já passaste por isso, eu já passei por isso. E lembra-te que Deus esteve lá contigo e que no meio daquela tempestade Ele segurou a tua mão. E que não foi pela tua capacidade, não foi pela minha capacidade, porque eu estava perdido, porque eu estava aflito, mas foi Deus, mas é Deus quem te guarda, é Deus quem te leva a passar no meio dessa tempestade e sair de lá vivo, com esperança. Porque Ele é Pai. E mesmo que aqui a tempestade seja muita, e mesmo que nesta vida terrena tu possas passar por muitas dificuldades, e nós passamos, mas se tu te entregares a Cristo, poderás viver uma vida perfeita, uma vida sem tristeza, uma vida sem dor, a vida que todos nós ansiamos, a vida eterna. Se o mar se levante, o trovão luz, segura em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o mar, sossegarei, pois Ainda antes de olharmos o texto sagrado e de termos o nosso tempo de meditação, eu ia pedir ao João para chegar aqui e para darmos graças a Deus por mais um ano de vida que lhe deu. E isso quer dizer que também todos estamos mais velhos, não é só eu, né? Ajuda também. Ela já não queria contar assim tantos anos, que ela diz que está sempre velhota e tal. Ela hoje até diz: hoje não estou nada bem. Não é, minha querida? Ops. Odete também, sim senhor, o Paulo ontem depois no nosso grupo. Mas não foi com ela que eu falei, foi com o Luís. Mas graças a Deus ela está com ele novamente no lar, no quarto, novamente. Porque ela esteve no hospital, depois voltou para o lar, mas esteve ainda 2 semaninhas na enfermaria do lar. Mas já está tranquilo, graças a Deus já está bem melhor e já está bem com ele no quartinho deles. E graças a Deus está muito bem. Sim senhor. Então o Joel e a Ajuda completaram mais um ano de vida. A Ajuda esteve connosco também, como sempre está lá na quinta-feira no nosso tempo de oração. Vamos ficar na presença do Senhor e vamos dar graças a Deus por estes aniversários e porque Ele continua a manter os seus filhos. Eu vou pedir ao Tiago para nos guiar numa palavra de oração. Oremos. Deus seja nosso Pai, Deus, obrigado por mais um dia que nos deste, Deus, pelo
o ar que podemos respirar, Deus, pelo sol. Deus, É verdade, Senhor. Queremos estar aqui na tua casa de vez em quando. Glória a teu nome, Senhor. Com a igreja, Deus, porque nós somos igreja, Deus. Tu és a cabeça, Deus, nós somos os membros do corpo, Deus. Obrigado por nos dar a oportunidade de fazer parte da tua igreja, Deus, do teu reino. Neste momento, em especial, quero agradecer pelos jovens, pelo exemplo que eu tenho sido, tantos anos, por tantas pessoas, por tantos irmãos, pelo seu exemplo de perseverança. Tu tens abençoado no serviço, Deus. Obrigado pela irmã ajuda, Deus. Tantos anos, Deus, e ainda vem à tua casa, Deus, com alegria sempre, Deus. Que ela possa ser isso para cada um de nós, Deus. Por mais problemas, por mais vales que possamos passar, Deus, que tu estás sempre connosco e a tua mão nos vai proteger, Deus. Obrigado pela irmã Alberta, Deus, pelo Luís, por aquele casal, Deus, que embora esteja no local, Deus, também faz parte da tua igreja, Deus. A igreja é universal, portanto, onde nós estivermos, Deus, e onde o irmão estiver, também que está lá connosco, Deus. Possas também abençoar a mensagem que vamos ali a seguir, o teu servo, Deus, e que nos leves em bem até as nossas casas. Guia-nos. Portanto, Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigado. E também, na próxima quinta-feira, o Tiago vai ter aí uma exposição fotográfica. Anda cá ter comigo. Anda cá. Estava planeado. Não estava? Não estava planeado. Isso é que é bom. Conta lá assim, num minuto, o que é que vai acontecer? Não, pá, vou expor umas fotos criativas que eu faço, vou expor num local, uma galeria de arte. Pronto, estão todos convidados a quinta-feira, das 7 às 10. Todos convidados à noite, não precisam te levantar cedo, é só à noite. Das 7 às 10 da noite, das 9 às 22. Nas Janelas Verdes. Sim. Sim, senhor. Ok. Pai, pedimos a tua bênção sobre este trabalho do Tiago, Senhor. Assim a tua bênção também sobre todos aqueles que estão empenhados em continuar a dar, no seu dia-a-dia, da sua vida, um bom testemunho de ti, Senhor, que tu abençoes. Abençoe esta exposição, que de algum modo, Senhor, o teu filho possa continuar a glorificar o teu nome, também nesta atividade, naquilo que faz, e assim como cada um de nós aqui, Senhor, que tu nos guies, nos abençoes, nos ajudes a ser sal da terra, luz do mundo, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muito bom é nós podermos deixar ao cuidado do Senhor todas as coisas. E assim nós confiamos na graça do Senhor, nosso Deus, e é bom ser gratos. Já lemos então aqui Mateus 1, lemos os primeiros 5 versos. Eu disse que íamos falar sobre uma destas personagens. Alguém já aventou aí um nome que eu li nos lábios, mas na verdade não é aquele nome que eu li nos lábios, vai ser uma outra personagem. Mas deixem-me voltar aqui assim um pouquinho à passada semana. À semana passada, no passado sábado, alguns de nós estivemos lá no Festival da Esperança. Não sei qual foi a coisa que mais gostaram, a coisa que mais vos impressionou, o que é que mais vos agradou. A mim, houve algumas coisas que realmente me agradaram imenso, sendo que a comunhão dos crentes foi das coisas que mais me agradaram. Ver crentes de vários sítios, de vários locais do país e até de fora do nosso país, a estarem juntos a louvar o Senhor, a adorar a Deus, várias denominações, vários conceitos de adoração, mas todos no mesmo propósito, foi realmente um tempo de grande bênção, um tempo de grande investimento nesta nação, que cada vez tenta e teima em fugir mais da graça e da presença de Deus. O Senhor deu-nos a graça de fazer parte de um evento que era esperado há muitos anos e que o Senhor no seu tempo trabalhou, no seu tempo trouxe até nós. Outra coisa importante que aconteceu, e ainda há pouco eu estava a falar com a Sara e ela reparou, e aqueles que lá estiveram, especialmente no sábado, na segunda sessão de sábado, também terão reparado certamente que chegou a haver falta de conselheiros. Isso quer dizer que houve muita gente a ir à frente, fazendo uma decisão por Cristo, manifestando algum interesse em conhecer Jesus, manifestando algum interesse em reconciliar-se com Cristo, manifestando algum desejo relacionado com a pessoa do Senhor Jesus. Então houve muita gente a ir à frente. Havia cerca de 500 conselheiros. Claro, não estavam lá todos. Quando faltaram conselheiros, não faltaram, não era necessário mais do que os 500, mas houve alturas realmente em que faltaram. No domingo também, até logo na primeira sessão, e no domingo ainda foi mais sentido isso,
faltaram conselheiros também. Mas a coisa importante mesmo é que havia muita gente pronta a servir. Conselheiros, supervisores, seguranças, assistentes do recinto. Eu sei lá, havia muita gente, muitos irmãos em Cristo prontos para servir. E isso é maravilha. É bênção. Isso é graça de Deus. Isso é Deus a trabalhar na vida de pessoas. Mas, no dizer do Senhor Jesus, e embora ali tivéssemos bastantes, mas mesmo assim com falta, do dizer do Senhor Jesus, os obreiros continuam a ser poucos. Não é? Continuam a faltar. Os obreiros continuam a faltar. É uma coisa impressionante. Ontem eu pus no nosso Facebook, no meu Facebook, qual será uma das maiores necessidades da Igreja do século XXI. Já tenho para lá não sei quantas respostas, algumas um bocado estranhas, mas pronto. Mas uma das grandes necessidades, não é a maior, mas é uma das grandes necessidades, sem dúvida nenhuma, uma das grandes necessidades da Igreja no século XXI, e em Portugal também, é a necessidade de obreiros. É a necessidade de obreiros. Gente que se dedique no maior tempo da sua vida ao serviço do Mestre. Gente que retire, que se dedique ao trabalho, conforme nós dizemos, do ministério. Se bem que cada um de nós, no nosso dia-a-dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nas escolas, faculdades, etc., todos nós temos o nosso ministério, ou pelo menos deveríamos ter o nosso próprio ministério. Mas, claro, há aqueles que são, digamos, mais vocacionados, mais dedicados para um tipo de ministério, para um trabalho na vida e da vida com a vida da Igreja. Aliás, o Senhor Jesus diz-nos que os obreiros são poucos, e Paulo diz a Timóteo que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se algum de nós, se algum de vós desejar ter uma excelente obra, já sabe para onde é que pode caminhar. Procurar desejar o episcopado. Ou seja, procurar desejar a entrega para o serviço. A entrega, a dedicação para o serviço. Não é só o retirar um tempo, é retirar-se mesmo para servir a Deus. Conforme nós usamos, às vezes o vocabulário é um bocado pobre e eu também não sei resolvê-lo muito bem, conforme nós muitas vezes dizemos, para o serviço a tempo integral na obra do Mestre. Tempo integral todos temos, não temos? Mas há uns mais integrais do que outros, digamos assim. Então, a necessidade de obreiros é algo que faz falta nos dias de hoje. Em 1 Timóteo 3, 1 até 7, nós encontramos uma regra de coisas que são necessárias que os obreiros tenham, ou que, bom, são, como é que eu hei de dizer? São coisas importantes na obra para o obreiro. 1 Timóteo 3, 1 diz, pelo que não podemos, não senhor, não podemos, é ler em Tessalonicenses o que está escrito em Timóteo. Ok? Não podemos, não senhor. Então, 1 Timóteo 3.1 diz, e esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, desejar servir na obra de Deus é uma coisa excelente. Eu diria, e falo por mim, que, na verdade, não há melhor obra do que servir o Mestre, conforme nós dizemos, e deixem-me usar de novo a expressão, em tempo inteiro. Não há melhor obra para cada um de nós que a obra de poder servir o nosso Deus. Estamos a servir o nosso Deus, seja no que quer que seja que nós façamos, estamos a servi-lo nas coisas que são da terra, mas apontando para a eternidade. Temos o nosso patrão, Deus, a tomar conta de nós, a quem nós vamos servindo, mas estamos a servir para algo mais do que servir na terra. Estamos a servir para a eternidade. Aqueles que estavam lá no festival e que andaram ali a servir de conselheiros, a servir de arrumadores, a servir de assistentes, a servir de tanta coisa, estavam a trabalhar para a obra de Deus, mas estavam a fazer um serviço muito mais do que aquilo que estavam propriamente a fazer. Estavam a servir para a eternidade. Irmãos, precisa-se ter em atenção que aquilo que está aqui em Timóteo
aquilo que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, não é uma regra que seja 100% obrigatória. Ou seja, não é uma regra que tem que ser tomada absolutamente à letra. Pelo menos eu entendo assim. Aliás, o texto no versículo 2 diz: convém pois que. Ou seja, não é uma obrigação que todos estes passos sejam seguidos. Aliás, há pessoas que servem ao Senhor em que não têm todos estes passos e se calhar ninguém tem todos estes passos. Mas é importante termos a regra que o Senhor nosso Deus nos dá. No entanto, muitas vezes, quando as igrejas, quando as organizações missionárias, nomeadamente as organizações missionárias, têm um obreiro que se manifesta, que quer trabalhar na obra do Senhor, arranja-se uma série de regras, uma série de requisitos que às vezes até nem têm, eu diria, têm pouco a ver com aquilo que o ensino da palavra nos diz. Uns são rejeitados porque são muito novos, outros são rejeitados porque são muito velhos, outros são rejeitados porque não sabem inglês, outros são rejeitados porque não sabem francês, outros são rejeitados porque são muito novos na fé, outros são rejeitados porque já são muito velhos de idade, e parece que temos afinal obreiros para dar e vender e que podemos rejeitar quase todos. Na verdade, não podemos rejeitar quase todos, não temos obreiros para dar e vender, mas continuamos a fazer a mesma asneira. Entre nós, muitas vezes, no meio cristão evangélico, arranja-se uma série de regras que foge daquilo que a Escritura nos ensina. No entanto, na Escritura vemos que Deus, olhamos para a Escritura e vemos que Deus usa quem quer, quando quer, como quer, e não olha àquelas coisas que nós às vezes achamos serem de tão importantes. Uma das coisas que por vezes impede é a idade. Se o jovem é muito jovem, o que é que dizemos? Ainda não tem experiência, não pode, deixa crescer, logo se vê. Se o jovem já tiver 50 anos... Bom, peraí, mas porquê é que ele só agora é que se está a chegar ao ministério? Já devia ter chegado há 20 anos atrás, quando dizíamos que ele não podia. Se o jovem já tem 60 anos, mas espera aí, agora porquê? Agora reformou-se e agora é que ele quer vir trabalhar? E costumamos muitas vezes pôr tantas questões assim e o Senhor continua a dizer que usa quem quer, como quer, onde quer. E aquele a quem Deus chama, Ele capacita. Porque também muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Primeiro temos que capacitar toda a gente e depois dos todos capacitados é que vamos escolher um ao outro. Mas não. Aquilo que o Senhor faz é que Ele chama e capacita a cada um que quer ficar ao seu cuidado. Lembram-se de alguém que começou a pregar com 16 anos? Josafá. Lembra-se de alguém que começou a pregar com... Não foi ele, que eu saiba. Lembra-se de alguém que começou a pregar com 16 anos e não foi para uma comunidade pequena? Lembram-se? Quando eu disse eu não lembro-se. O rei dos pregadores, o príncipe dos pregadores. Já dei mais um passinho? Não? Não vais tão longe. Vem mais cá para perto de nós. Spurgeon. 16 anos. Para muitos seria impensável. Aos 19 ele assume o pastorado numa igreja. E Deus usou um jovem de 16 anos num sítio onde não havia o pregador acho que faltou. E foi perguntado quem é que queria trazer a palavra. E um jovenzinho levanta-se lá no meio daquilo tudo, levanta-se e vai lá pregar. E Deus está a usar. E Deus usou. E talvez no nosso meio haja muitos jovens de 16 anos. Não sei, se calhar 16 não há ninguém. Mas talvez haja gente que também sinta da parte de Deus. Deus quer que eu faça, mas será que eu posso fazer? Será que eu tenho condições para fazer? Será que eu tenho capacidade para fazer? Será que Deus me pode usar? Costumamos realmente dizer que Deus chama e capacita, mas deixem-me pôr uma pergunta. Será que vivemos isso? Será que vivemos essa convicção de que quando Deus chama, Ele capacita? Nem sempre o fazemos. O preconceito humano, dito cristão,
estraga o Evangelho, estraga a propagação do Evangelho muitas vezes. Porém, naquela lista de nomes que eu li ali assim em Mateus, capítulo 1, naquela lista nós temos lá uma mulher que eu diria assim, de bom exemplo não tinha nenhum. E Deus a chamou. Deus a usou. Deus a pôs ao seu serviço. De tal modo importante que já vamos ver porquê. Hebreus 11:31 diz que pela fé... Não precisa de abrir. Pela fé, já lá vamos depois. Se quiserem deixar aberto em Hebreus 11, precisamos ler mais 2 versos depois. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vejam bem, uma meretriz, uma prostituta que Deus vai usar. Além de prostituta, ainda era mentirosa. Certamente nenhuma igreja a queria trabalhar consigo. Certamente nenhuma organização a queria trabalhar consigo. Certamente ninguém lhe iria prestar grande confiança. Duvidoso. Ela vai dizer-nos uma coisa e vai deixar-nos mal. Quando Deus quer, Deus usa. Quando Deus quer, Deus transforma. Quando Deus quer, Ele mexe na vida das pessoas. Hebreus 11:11. Quem é que lê? Vamos ver o valor de escolhas. Hebreus 11:11 diz que... Estou a demorar muito tempo a abrir uma Bíblia, meus irmãos. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel àquilo que lhe havia feito a promessa. Pela fé mesmo a Sara recebeu virtude, recebeu a direção de Deus, recebeu a graça de Deus. Não era provável ela ter filhos, mas teve um filho. Porquê? Porque teve por fiel o Senhor Deus. Teve por fiel Deus. Teve Deus como alguém a quem ela respeitou e acreditou naquilo que Deus estava a dizer, embora se tenha rido. Hebreus 11:23, o que é que diz? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Espera lá um pouco então. Em relação a Sara, nós aceitamos, mulher de fé, mulher que compreendeu que Deus tinha alguma coisa especial para ela, tinha algo de bom para ela. Em relação à vida de Moisés, à forma como ele é milagrosamente salvo e não foi morto então em criança, em bebê, realmente nós não temos dificuldade. Mas em relação a Raabe nós temos dificuldade. Porquê? Porque era prostituta, porque era mentirosa. Mas nós podemos ver e entendermos que tanto que Raabe, também podemos ver e entender que Raabe não tinha o mesmo conhecimento do Deus de Israel como tinha Sara, por exemplo. Ela não teria o mesmo conhecimento. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela conhecia alguma coisa do Deus de Israel. Certamente ela já teria ouvido falar. Certamente já teria ouvido falar que o Deus de Israel era o Deus que fazia milagres e que cuidava do seu povo. Certamente ela já tinha ouvido falar. Certamente ela já tinha ouvido falar que Deus de Israel era um Deus que se preocupava com os seus, que cuidava. Mas certamente nunca imaginaria que estaria em frente a 2 israelitas que iriam precisar da sua ajuda. Certamente Deus estava a preparar o seu coração para esse dia. E assim, quando o momento chega, ela decide ajudar aqueles 2 espias israelitas. E com essa ajuda, ela revela a sua fé no Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso que viria a livrá-la da morte. Irmãos, a nossa decisão de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, é algo que pode marcar em cada momento da nossa vida. É algo que pode marcar em cada momento o nosso testemunho para com os de fora. É algo que vai marcar o nosso testemunho para glorificarmos Deus naquilo que fazemos por causa das decisões que vamos tomando em cada dia. Ela, apesar de ser prostituta, ela tinha qualidades que nem sempre encontramos em toda a gente. Em gente que nós temos como séria, mas nem sempre encontramos em toda a gente. Veja bem, Josué capítulo 2,
Podem deixar ficar aí aberta a vossa Bíblia. Iremos ler poucos versos, mas alguns. Mas em Josué capítulo 2 nós encontramos aí grande parte da história. E esta mulher era uma mulher corajosa. Ela enfrenta a situação de poder morrer, mas ela fez o que era certo. Ela fez o que era certo. Aquela mulher que provavelmente nenhuma organização missionária queria para trabalhar, é aquela mulher que enfrenta perigo de morte e quer servir o seu Deus, o Deus de Israel. Aquela mulher era corajosa. Aquela mulher, mostra-nos o versículo 12, que tinha um bom coração. Josué 2,12 diz assim: agora, pois, ela a falar para os dois israelitas, jurai-me-vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. Olha, esta mulher tinha um bom coração. Ela queria ajudar os dois israelitas, mas pede-lhes a eles também para terem compaixão da casa dela, da casa dos pais, porque ela queria que fossem também abençoados. Ela ajudou. Esta mulher era uma mulher de fé. Já repararam? Só uma questão de palavras. Hoje quase que é preciso 10 assinaturas para fazer um contrato qualquer. Mas aquela mulher confiou neles. Olha, ajurai-me, vos peço pelo Senhor. Ela também não pede coisa pouca, está bem? Ela pede logo: olha, jurem, confirmem pelo Senhor que vocês vão ajudar a casa do meu pai. Ela não pede coisa pouca, mas ela confia. Ela mostra fé naquilo que pede. Em Hebreus 11:6, hoje nós sabemos que Hebreus 11:6, aquilo que ela põe em prática. O que é que diz Hebreus 11:6? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que ela fez? Mostrou fé, agradou a Deus e serviu a Deus. Mas ela não tinha Hebreus 11:6 escrito, está bem? Hoje nós temos. Hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos e precisamos de pôr em prática. Na verdade, em relação a Sara e a Joquebede, nós não temos muito ou sequer nenhum problema em crer na fé delas. Mas aqui, em relação a esta mulher, nós tínhamos. Com Sara, apesar de se ter rido, ela creu que o Senhor lhe daria um filho de cuja linhagem nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com Joquebede, que apesar de ter lançado o seu filho Moisés no Rio Nilo, ela creu que o Senhor estava no controle de tudo. E com Raabe, mas com Raabe, a prostituta que ainda por cima mentiu, e isso não lhe foi imputado por culpa. Agora deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses para não ficar uma ideia errada. Ok? Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Vamos lá, Josué 2. Josué 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, versículo 2, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. Ela toma-os, pega neles, esconde-os. É verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram, ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Ela mente! E diríamos nós que mente com tudo, com quantos dentes tem na boca? Na altura era mesmo dentes, não eram implantes. Né? Ela mente descaradamente. Ela fala: olha, eu escondi-os, mas não, espera aí, eu não posso denunciá-los. E meus irmãos, parece que Deus está a apoiar a sua mentira. Mas o Senhor proibiu mentir. Mas aquilo que parece é que Deus está a abençoar a sua mentira. Porque na verdade, aquilo que ela fez vai servir de grande bênção para o povo de Israel. Então, como é que resolvemos isso? Deus abençoa a mentira ou não? Sim ou não?
Não. Ah, glória, ainda bem que ninguém disse que sim. Ainda bem que ninguém disse que sim. É verdade, Deus não abençoa a mentira. Deus não abençoa a falsidade. Deus não abençoa a mentira. Deus não abençoa a prostituição dela. Deus não abençoa a sua mentira. Mas sim, Deus abençoou algo que ela já tinha no seu coração e que nós só mais tarde vamos entender. Antes de eu dizer o quê? Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Se o nosso governo, se a nossa nação fizesse como muitas outras nações, infelizmente, e nos proibisse de nos reunir, nos proibisse de ter uma Bíblia, nos proibisse de orar, nos proibisse de cantar louvores a Deus, iríamos obedecer a quem? A Deus. Então iríamos desobedecer à nação. Lembra-se de Daniel? Aquele que propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Para mim a vitória de Daniel está nesse verso. Mas lembram-se dele? O que é que aconteceu? O rei decretou que não se fizessem orações a mais ninguém, senão a ele próprio, ao rei. O rei era rei. Todas as orações têm que ser feitas a mim. O que é que Daniel fez? Continuou, desobedeceu ao rei, continuou a orar. Olha, Daniel continua, como fazia até então, ele continua o seu processo de oração. Ele não fez agora ali uma revolução na sua vida, aí o rei proibiu, agora é que eu vou fazer. Não. Nada disso. Ele continua com o seu processo de oração, mas tem que desobedecer ao rei para obedecer a Deus. Atos 5:29 diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Raabe teve de fazer uma escolha também muito difícil. Naquele momento em que ela acolhe aqueles 2 espias, naquele momento em que ela já está a conhecer o Deus de Israel e quem é o Deus de Israel, como é que o Deus de Israel abençoa e está a viver. Então a Raabe tem que fazer uma decisão difícil. Proteger os homens que serviam a Deus, ao qual ela estava a começar a conhecer e da qual o seu coração estava a começar a amar o Deus de Israel, ou ser fiel ao próprio povo, um povo pagão e maligno. Ela teve que fazer naquele momento, ela teve que fazer ali um balanço. A quem é que eu vou servir? E ela opta, numa decisão difícil certamente, honrar os homens de Deus, honrar o Deus de Israel, honrar o povo de Deus. Lembremos que Deus não aprovou a mentira. Em minha opinião, se o meu computador trabalhar, estava-se a esquecer de mim, em minha opinião, o entendimento que nós temos aqui não é uma aprovação de Deus na mentira, mas o grande exercício da misericórdia de Deus na vida de uma mulher pagã. O grande exercício da misericórdia de Deus na vida de uma mulher que ainda não, nos nossos dias nós diríamos, ainda não foi salva, mas que demonstrou uma grande fé no Senhor. Deus não está a dizer, olha, quando precisares mente, quando achares por bem mente. Não, Deus não está a dizer isso. Deus está a dizer é que naquela decisão entre podemos reunir-nos para louvar ao Senhor ou não podemos porque o governo proíbe, nós vamos louvar ao Senhor e vamos reunir-nos, pelo menos eu espero. Quando nós temos aquela decisão que vai glorificar Deus, mas que o nosso governo, os nossos reis, os nossos ministros, o nosso não sei quem, nos proíbe, nós temos que optar. E vamos optar por quem? Vamos optar por quem? Vamos procurar fazer com que a glória de Deus seja exaltada. Amém. Sabemos, hoje, sabendo que esta mulher era prostituta, sabendo que ela mentia, dificilmente alguém entenderia que ela pudesse ser usada por Deus. Não. Deus quer usar alguém que seja santo. Deus quer usar alguém que já esteja mais do que capacitado. Deus quer usar alguém que já tenha 30 anos de igreja, mas que ainda só tenha para aí 25 de idade ou vá lá perto dos 30. Não é? Deus quer usar alguém que já passou os processos todos de cursos destes e daqueles, e então sim, Deus vai usar essa pessoa. Falso, mentira. Deus quer usar quem se dispõe a ser usado por Ele. Deus quer usar quem diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus quer usar, Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que fiz asneira, eu sei que não estou certo, eu sei que já errei muitas vezes, Senhor, eu sei, não há ninguém mais disparatado que eu. Olha o que é que Paulo diz. Eu sou o principal dos pecadores. Não é? Mas o que é que o Senhor fez? O Senhor o usou de maneira estrondosa. O resultado foi uma grandiosa bênção de Deus. Josué, aí assim no capítulo 6, o versículo 17, diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. O Senhor protege aqueles que se dedicam na sua obra, aqueles que cuidam de fazer aquilo que Ele quer. Deus não abençoou a mentira, mas sim a ação de alguém que entendeu que era melhor servir a Deus do que servir a nação, do que servir outras coisas. Deus não abençoou a mentira. Ele jamais o faz, mas Ele pode abençoar a nossa atitude, ainda que para o mundo a coisa esteja errada. A misericórdia de Deus, irmãos, foi tão grande na vida de Raabe, que ela é apontada como sendo trisavó do rei Davi, e assim faz parte da genealogia de Jesus. Vejam como Deus é misericordioso. Podemos dar graças a Deus por causa daquilo que Deus faz na vida de alguém pelo qual nós não dávamos grande coisa. Há coisas que nós não sabemos explicar. Há coisas que nós não temos resposta na totalidade. Aquilo que nós podemos dizer é que aquilo que nós não vimos, Deus vê. Deus vê o coração de cada um de nós. Deus sabe o que é que nós estamos a querer fazer. Deus sabe quais são os nossos propósitos. Deus sabe. Olha, Vitor Maia, tu és um pobrezito, coitado. Mas queres servir, serve-me. Eu quero te apoiar. Eu quero te abençoar. Olha, João. Olha, Tiago. Olha, Paulo. Olha, Mina. Olha, Joel. Olha cada um de nós. Tu não mereces. Mas achas que podes servir? Tu queres servir? Queres mesmo? Queres pagar o preço? Então vamos pagar o preço. E Deus vai abençoar. Então, irmãos, eu sei que estou a demorar um pouquinho, mas o valor das escolhas é algo que pode mexer muito na nossa vida e na vida, nas consequências daquilo que fazemos para a vida dos outros. Mas também a dúvida. Quando a dúvida se instala-se um problema grande. A dúvida é contrária à fé. A dúvida é contrária à fé. Ainda bem que ela não duvidou. Ela teve que decidir, mas decidiu e decidiu bem. Diz que a fé vale tanto quanto aquilo que se crê. A fé vale tanto quanto aquilo que se crê. Há um autor que pergunta de que tamanho é o seu Deus. Martin Lloyd-Jones disse: a fé manifesta-se em toda a personalidade. A fé não se manifesta ao domingo quando vimos à igreja. Manifesta-se ao resto dos dias, em todo o nosso momento de vida, na nossa personalidade. A dúvida vê os obstáculos. A fé vê o caminho. O Josué 2,9 diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia. A fé dela estava a ver o caminho. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. A dúvida vê os obstáculos, a fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite, a fé vê o dia aberto à nossa frente. A fé vê o dia. Porquê? Josué 2,11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e em baixo na terra. A nossa fé, irmãos, a nossa fé para ser vivida em cada dia, no meio de todas as dificuldades, é uma fé que tem que ter a certeza, tem que ter raízes, tem que ter estrutura, onde é que nós nos estamos a afirmar quem é o nosso Deus, de que tamanho é o nosso Deus. A dúvida tem medo de dar um passo. A dúvida tem medo de dar um passo. A fé eleva-se nas alturas. A fé vai mais longe. A fé vai mais longe. E a Elizabeth George, que eu não faço ideia quem é, não tenho a menor ideia, mas tenho aqui a frase atribuída a ela, diz que a dúvida pergunta, quem acredita?
E a fé responde: eu acredito. A dúvida pode estar aí, a dúvida que muitas vezes aparece no nosso coração, até aparece no nosso coração, mesmo até aparece no coração daqueles que querem servir. Será que Deus me quer aqui? Será que Deus quer que eu faça isto? Será que Deus quer que eu trabalhe neste ministério ou naquele ministério? Será que Deus quer que eu trabalhe daquela maneira ou da outra maneira? Será que, ao fim de eu estar 13 irmãos, 13 anos em Massamá, sem ter uma pessoa nova na igreja, Senhor, será que Tu queres mesmo que eu esteja aqui? Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Passamos tantas vezes por desertos, ainda há bocado o João estava a dizer quantas dificuldades nós já passámos, mas continuamos a pôr as coisas nas mãos de Deus. Quando amamos ao Senhor, quando andamos com o Senhor, quando o amamos, quando andamos com Ele, quando pela fé queremos que Ele está no controle de tudo, bênçãos são derramadas na nossa vida. Acreditam nisso? Se acreditam, vivam. Se acreditamos, vamos viver. Se acreditamos, vamos pôr em prática. Senhor, eu sei que andando contigo, Tu vais me abençoar, então, Senhor, eu quero estar contigo. Oh, Senhor, oh Deus de Israel, espera. Eu acho que Raabe, naquele momento ali crucial, daquele momento crucial da sua vida, ela não pensou sequer duas vezes. O que ela pensou foi: Deus de Israel é um Deus que cuida de nós. Eu quero servir esse Deus de Israel. Quando colocamos a obediência e sujeição, a nossa obediência e sujeição a Deus, quando colocamos isso em primeiro lugar, Ele abençoa-nos. Mas ainda mais do que abençoar-nos, Ele leva-nos a ser bênção para com os outros. Ele leva-nos a ser bênção para com os outros. Ele faz de nós novas criaturas. Ele fez, as coisas velhas já passaram. Era prostituta? Era mentirosa? Era. Mas agora está ali a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero cuidar destes dois que são teu povo. Eu quero ajudar estes dois. Senhor, eu não sei muito sobre ti. Eu não sei nada, se calhar, sobre ti. O que eu sei só é coisas que eu tenho ouvido. Senhor, mas agora eu quero experimentar a tua graça, a tua bênção, a tua direção na minha vida. E Deus está aí. Para terminar, Deus abençoa a fidelidade. Deus abençoa a fidelidade. Ser fiel até quando? Ser fiel até a morte e? Não, peraí, vocês não estão a ler bem. Ser fiel até teres o que queres e depois faz a tua vida. Irmão, então, ir embora. Ser fiel... Então? Não, minha coluna não gosta de estar muito tempo sentada. Eu demoro mais 10 minutos. Pronto, vamos ver. Deus te abençoe. Ser fiel até quando? Não é até nós termos as nossas coisas que queremos. Não é até nós alcançarmos determinados objetivos. Não é até nós protegermos os espias. Não é até nós abençoarmos aquele irmão ou aquela irmã. É ser fiel todos os dias. Ser fiel até à morte. Raabe recebeu do Senhor muitas bênçãos, graças a alguns passos que decidiu dar. Ela, apesar de não fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus, enquanto povo do Senhor, ela ajudou os espias enviados por Josué. Ela, apesar de não fazer parte daquele povo de Deus, ela acreditou naqueles dois homens. Olha, vocês, eu vou ajudar-vos, mas jurai-me, peço-vos que vos fiz beneficência e que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Ela acreditou que, apesar de não fazer parte do povo de Deus, creu na promessa de que ele pouparia a sua vida e a vida da sua família enquanto Jericó fosse destruída. Hoje, irmãos, hoje nós conhecemos muito mais, mas infinitamente muito mais do Deus de Israel do que ela conhecia. Hoje somos templo do Espírito Santo, somos povo de Deus, nação santa, povo adquirido, somos povo de Deus. Precisamos ser fiéis e obedientes na prática da fé. Amém. Obedientes, fiéis ao Senhor. Precisamos de viver as promessas de Deus para a nossa vida. Às vezes nós não fazemos porque duvidamos, não fazemos porque não olhamos a fé como ela é, não fazemos porque esquecemos as promessas de Deus. O Senhor diz em Hebreus 13:5: não te deixarei, nem te desampararei. É tão bom sabermos isto de cor, mas sabemos praticá-lo. Viemos.
É tão bom saber de cor, mas como é que nós praticamos? Sabemos esperar o tempo do Senhor? Sabemos esperar o tempo que Deus tem para nós? Sabemos esperar o tempo das coisas acontecerem? Olha, ser fiel até à morte. Tem calma, não te precipites, não te deixarei nem te desampararei. Em Filipenses 4,19 Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, nas suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Alguém aqui já passou por necessidades? Oh, benção, ninguém disse nada? Já! Oh, glória, Deus é tão bom. Porque Ele faz suprir, Ele supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não está a dizer que não vamos ter necessidades. Ele está a dizer é que Ele supre as necessidades. Com Ele, precisamos de ver as suas promessas em que Ele nos dá a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Uma das coisas fantásticas, irmãos, fantásticas que aconteceram no sábado passado, uma das, foi ver alguém que estava lá no coro, 450 pessoas, quase, por aí, junto a 450 pessoas, e uma pessoa de lá, que sai de lá todo vestidinho de preto, com aquela coisa assim, pendurada ao pescoço, muito bonita, e sai de lá para vir cá à frente, para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Deus trabalha onde nós não pensamos. Deus trabalha em quem nós não temos ideia nenhuma. Ainda que por vezes os requisitos humanos para servirmos Deus sejam impossíveis de alcançar, Deus olha para nós e quer usar-nos. Às vezes podemos não ter como, mas Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Deus quer usar a cada um de nós. Não precisamos todos ser pastores, não. Não precisamos todos ser missionários, não. Não precisamos todos precisamos todos sim de servir. Dispor-nos a servir. Claro que Deus pode querer chamar de entre nós novos pastores. Claro que Deus pode querer chamar de entre nós missionários. Claro que Deus pode querer chamar de entre nós gente que se levante: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que é que vou fazer, Senhor, mas estou aqui. Toma-me nas tuas mãos. Raabe era uma prostituta de cuja descendência nasceu Jesus, o nosso Salvador. Sara era uma mulher estéril com 90 anos que deu à luz. Moisés era um homem gago que Deus usou para libertar o povo. Querem mais? Querem mais? Então vamos lá mais 3. Davi, um jovenzito que cuidava de ovelhas e Deus tornou rei de Israel. Paulo, um homem que perseguia e que matava cristãos e levou o Evangelho a todo o mundo. E talvez o culminar de todas, talvez, depois é uma questão da vossa opinião, talvez o culminar de todas, de Deus usar aquilo que quer e quem quer e como quer e o que apetece, a jumenta de Balaão. Se Deus pode usar um burro, pode usar a nós. Irmãos, é verdade. Se Deus pode usar a jumenta para que impedir Balaão de amaldiçoar o povo, Deus pode usar-nos a nós. Se Deus pode usar uma prostituta que mentia, Deus pode usar-nos a nós. Deus pode levantar entre nós alguém para continuar a levar o Evangelho para diante. Deus pode levantar entre nós, entre cada um de nós, pode trazer amanhã alguém novo para levar o seu Evangelho mais longe. Deixem-me pôr uma pergunta para finalizar mesmo. Será que estamos prontos a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui? Será que estamos prontos a dizer ao Senhor: Senhor, eu por mim não consigo. Senhor, eu não sou prostituta, eu não sou adulto, eu não minto, mas Senhor, mesmo assim eu não estou incapacitado, não tenho capacidades para isso, Senhor, mas será que Tu queres, Senhor? Será que Tu queres, Senhor? Será que Tu queres, Senhor? Vamos orar. Nosso Pai, ao Teu nome seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado porque Tu tens feito o Teu Evangelho chegar até nós. Obrigado porque tens levantado homens e mulheres ao longo da história, Senhor, para chegarmos a este dia maravilhoso que Tu nos deste, um dia para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que aqui está. Obrigado por cada família que aqui está representada, Senhor. Obrigado por aqueles que fizeram chegar o Evangelho até mim, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço por aqueles que se preocuparam tanto comigo. Te agradeço por aqueles que levaram o Evangelho da Tua Palavra, a Tua Palavra viva e eficaz, o Evangelho de poder para a salvação a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu Te agradeço, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ser usados por Ti. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a ser usado por Ti.
Ajuda, Senhor, a cada um de nós a poder deixar e ficar nas Tuas mãos, Senhor. Deus bendito, Tu és o Deus, acima de Ti não há mais ninguém. E nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos, Senhor, porque na nossa imperfeição, no nosso pecado, Tu ainda continuas a vir ao nosso encontro, Senhor, e continuas a chamar-nos. Obrigado, Senhor, por aqueles que se têm entregue a Ti. Ajuda-os agora, Senhor, a crescerem na fé, a serem abençoados, a sentirem a Tua mão, Senhor, a saber depender de Ti. Deus bendito, toma a Tua igreja. Toma a Tua igreja aqui, nas Tuas mãos. Toma a Tua igreja à face da terra nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a escolher hoje a quem servir. Deus bendito, queremos rogar a Tua bênção sobre cada um de nós. E, Senhor, se no coração de alguém, Senhor, de alguém entre nós, Senhor, se há o desejo de Te querer servir, mas não sabe como. Se há o desejo de querer ficar a servir na Tua obra, mas não sabe como. Querido Deus, eu quero rogar-Te que o Teu Espírito Santo toque cada coração nesta tarde. Senhor, toca alguém. Toca aqueles que Tu tens preparados, Senhor. Nós não sabemos, mas Tu chamas e capacitas. E, Senhor, se Tu pudeste usar Raab, se pudeste usar tantos outros, se pudeste usar até a jumenta, ó Senhor, nós que somos Teus filhos, em Cristo Jesus, somos Teu povo, Senhor, usa-nos a nós. Toma-nos nas Tuas mãos. Que aquele torneio, Senhor, que vai existir, Senhor, seja um bom sítio para Tu usares a cada um de nós. Abençoa aqueles que ali vão estar, o testemunho, Senhor. Muito mais do que ganhar o jogo, é ganhar a coragem de testemunhar de Ti. É ganhar alguém pelo sangue de Jesus. Senhor, trabalha na nossa vida, na vida de cada um. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, todas as coisas sobre o Teu altar, no nome de Jesus e para a Tua glória, agora e em todo sempre, em todos os dias da nossa vida. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, sei que 2 ou 3 já vão ter que sair. Enquanto isso, eu não sei, Manuel, se aí atrás... Ups, ai, tu ajudo. Não sei, Emanuel, se podemos voltar a cantar o primeiro cântico que foi cantado, sempre fiéis, sim. Não era esse. O primeiro cântico que os jovens cantaram. Faz favor. Pode ser já por aqui, minha querida. Então, irmãos, vamos também fazer o levantamento da nossa oferta. E enquanto... Sim. Enquanto cantamos este último cântico, e talvez depois... Boa tarde a todos. E talvez depois... Talvez alguém entre nós esteja naquela situação. Bom, eu até queria realmente, quero realmente servir o Senhor, mas não sei como, não sei se sou velho, se sou novo, não sei se tenho capacidade, se não tenho. Se alguém quiser falar comigo um pouco sobre isso, nós podemos conversar e orar juntos. E quem sabe o momento em que Deus vai revelar objetivamente a sua vontade. Vamos ficar de pé os que pudermos. Vem, é tempo para adorar. Entrega-lhe o teu coração. E assim terminamos o nosso culto. Depois com uma palavra de oração. Podemos levantar a nossa oferta simultaneamente? Adorar.
com uma palavra de oração. Então, irmão Josafá, para nos guiar nessa palavra de oração. Oremos. Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado. Pela tua paz sobre as nossas vidas. Obrigado pela palavra do Senhor que sempre nos instrui e aquece os nossos corações. Aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor deixou esse dia chegar até nós e nós chegarmos até o Senhor neste dia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado. Deus, que a paz do Senhor, a graça do Senhor Jesus esteja conosco Guia-nos, no restante dessa semana que se inicia. Se nós tivermos vitória, ela será a sua. É verdade, Senhor. Mas se tivermos derrota, saberemos que o Senhor estará do nosso lado. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sempre seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a graça do Senhor e sejamos também uma bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, agora e em todos os dias da nossa vida. Amém. Amém.